Vamos começar o nosso noticiário internacional, chamando agora a nossa querida colega Cris Serra. Vamos falar sobre as deportações de Donald Trump, Cris. Boa noite para você. Boa noite. Boa noite, Roberta, Chico, Rodrigo, Igor, nossa comunidade. Pelo jeito esfriou também lá para os lados da Cris, lá no Rio de Janeiro, hein? Porque ela está com... Tá chique, vai estar protegendo também ali, se protegendo do friozinho, eu acho, né? Esfriou, Rodrigo. Secretário tá frio hoje. Secretário é um bairro, né? Assim, lá da Serra, né? Uma cidade, Ô, Cris, vamos lá, porque a Suprema Corte dos Estados Unidos deu sinal verde para que Trump deporte mais de 500 mil imigrantes. 500 mil imigrantes. A medida autoriza a retirada de status legal temporário de imigrantes, o que abre caminho aí para a deportação dessas pessoas. Os juízes não justificaram a decisão. Algo, no mínimo, estranho. Agora, Cris, temos aí mais um episódio, né, em que Trump mostra sua influência no poder judiciário estadunidense. Fica claro, não tem nem justificativa dessa vez? Roberta, inclusive porque quando ele foi presidente anteriormente, né, ele nomeou, se não me falha a memória, acho que 2 ministros para a Suprema Corte. Se não 2, uma com certeza absoluta. E como já era uma corte, né, assim, meio a meio, digamos assim, né, tinha alguns integrantes, tem ainda progressistas, tem outros mais conservadores, mas era quase que meio a meio. Então, um a mais que você nomeie de postura mais conservadora, mais alinhada com a direita, desequilibra o jogo, né? No caso, favoravelmente ao Trump. Então, ele já tinha feito isso, então, no primeiro governo, e agora, numa decisão sobre algo que é crucial para essas políticas dele, né, extremistas, né, está aí o resultado, né, um resultado favorável que, com essa decisão da Suprema Corte, inclusive, anulou uma decisão de uma juíza numa instância inferior. Porque uma coisa importante para a gente notar nesses movimentos do Trump agora nos Estados Unidos e nesse embate dele permanente com o judiciário é que ele tem sofrido derrotas importantes em decisões judiciais de primeira e às vezes até de segunda instância. Mas você vê que um assunto sensível como esse, e muito importante para a agenda dele, chega na Suprema Corte e a decisão é favorável a ele, isso, de fato, desequilibra muito o jogo, digamos assim, nesse cenário dos Estados Unidos, de uma maneira geral, porque você tem aí um governo, né, agindo, governando, um presidente governando por decretos, maciçamente por decretos, portanto, sem passar pelo legislativo em muitas questões importantes e que neste momento e neste assunto importante recebe um aval da Suprema Corte. Então, de fato, é uma situação, eu diria, bastante preocupante para o mundo inteiro, perigosa, né, porque dá aval nessa política dele, do Trump, de discriminação, né, muito violenta contra imigrantes. E, em especial, essa decisão se refere a um programa do governo Biden voltado especificamente para cidadãos da Venezuela, de Cuba, da Nicarágua e do Haiti, né? Então, é uma vitória para o Trump muito grande, lamentavelmente, com esse aval da Suprema Corte, o que torna tudo muito mais preocupante, como eu disse, porque não tem a quem recorrer mais, né? A Suprema Corte dá o aval, o governo norte-americano está livre para exercer, para tornar esta medida prática, concreta, e deportar estas pessoas, 500 mil de pessoas, é disso que a gente está falando, deportá-las de uma forma muito sumária, né, muito rápida, agora que ele tem, então, essa decisão definitiva da Suprema Corte. Ô, Cris, o que tem me chamado a atenção, eu tenho feito uma leitura assim, a partir do mundo infantil ali, a partir das crianças que estão sendo deportadas. O El País, na versão aqui América, eles têm feito um acompanhamento em cima dessas crianças para mostrar a face mais absurda. Eu já havia falado aqui daquela criança da Venezuela que foi mandada com a mãe para uma prisão em El Salvador,
ali naquele acordo com o Bukele. O Trump está pagando uma quantia X em dólar por cada pessoa enviada para a cadeia lá de El Salvador. E hoje a gente teve o caso da Sofia Vargas, filha da Daisy Vargas, com 4 anos, e ela estava na UTI, em situação cheia tomando medicamentos, em situação pesada, em situação de estava assim, correndo risco de vida, também foi arrancada do hospital para ser mandada de volta para Tijuana, no México. Então, todo dia tem um caso desse, assim, de uma fase infinita. Óbvio que é cruel também com os adultos, é cruel com todo mundo, com qualquer migrante, mas tem essa legião de meninos e meninas que têm sido, assim, enviadas de volta dessa forma, arrancadas de hospital. Esse é o governo Trump, que está dentro desse pacote aí das 500 mil pessoas que a Suprema Corte americana dá o aval. Que crueldade. Meu Deus, Cris. E agora blocado, né? O que chama atenção é isso, que você tem... muita gente falava, não, a democracia nos Estados Unidos tem o sistema de pesos contra pesos, né? Então, vai ter resistência. Teve resistência na primeira instância de uma juíza de Boston que chegou a dar uma decisão impedindo que continuasse. Mas, quando bateu lá na Suprema Corte... A canetada passou tudo. Então significa, como a gente dizia na época da eleição, né, que era muito perigoso porque ele teria o poder executivo, ele tem maioria no Congresso e agora está claro que para muitos temas ele tem a maioria sólida também na Suprema Corte. O que pode mudar esse cenário? Só se houver uma mudança no Congresso na eleição de meio de mandato que vai acontecer nos Estados Unidos. Mas está longe ainda, né? Só no final do ano que vem. Então, é isso que pode mudar o cenário se o Trump continuar se desgastando, como a gente vê nas pesquisas, que ele perdeu um apoio muito rapidamente. Mas, por enquanto, ele está os 3 poderes fechados com essa agenda de extrema-direita nos Estados Unidos, Roberto. Mandando e desmandando nos Total. Estados Unidos, né? Sem restrição, sem resistência. Isso é preocupante. E olha, não é só os imigrantes que estão na mira de Donald Trump, não, viu, Cris? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, também continua sendo perseguido pelo governo estadunidense. Isso porque hoje os Estados Unidos eles enviaram uma carta ao Xandão reprovando as ordens de bloqueio de contas em redes sociais estadunidenses. A carta seria uma resposta à decisão de Moraes de suspender a plataforma Rumble. Isso aconteceu em fevereiro, ordenando a indicação de um representante legal da empresa no Brasil. Xandão pediu, não teve. A plataforma foi suspensa. Essa informação é do New York Times. Agora, Cris, de novo, né? Temos aí mais uma afronta de Trump à soberania brasileira. De lá, botando o dedo aqui na política de cá, que só nos interessa e é soberana. Com certeza, Roberto. Acho que a palavra mesmo é essa, é isso que a gente precisa o tempo todo reafirmar. É uma intervenção na nossa soberania, uma tentativa, obviamente, né? Porque não vai conseguir. Né? Pode até tomar alguma medida no sentido de, se o Alexandre de Moraes pedir um visto, tiver conta em algum banco norte-americano, enfim, criar algum tipo de embaraço, né? Mas isso terá certamente, se chegar neste ponto de concretizar de fato, né, uma medida como essa, terá, sem dúvida nenhuma, uma resposta soberana do governo brasileiro. Agora, essa medida específica que você traz agora, né, é mais um passo nessa guerra de nervos que o governo Trump está fazendo com o ministro Alexandre de Moraes. Ele está fazendo isso na figura do Alexandre de Moraes, mas que atinge o Supremo Tribunal Federal, portanto, atinge o judiciário brasileiro e, como você falou, a soberania brasileira. Mas é uma guerra de nervos em que você vê, cada dia tem um novo passo, tem uma nova declaração, tem uma nova medida. Agora vem essa, que foi o The New York Times que deu a informação, né, dessa carta que vem diretamente do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que é o Ministério da Justiça de lá, para o Ministério da Justiça aqui, sem passar pelos canais diplomáticos. Né? Mas é assim que o Trump opera, né? Essa, digamos assim, essa comunicação, que foi isso, é disso que se trata,
né, ela não tem essa carta, esse documento, enfim, que veio do Departamento de Justiça para o nosso Ministério da Justiça, ela não tem um efeito concreto. Esta, pelo menos, né? Como eu disse, a gente pode ver outras medidas tomadas um pouco mais para frente nesse ambiente, nesse cenário de guerra de nervos. Mas, como eu disse, essa carta agora é uma carta, um informativo dizendo que o ministro Alexandre de Moraes tomou essas e essas decisões e que o governo norte-americano não concorda com isso. Ok, entendeu? Isso não vai ter encaminhamento prático nenhum. O Ministério da Justiça não vai tomar nenhuma medida, né, porque a carta não sugere, não enseja, enfim, não provoca nenhuma medida concreta. E, obviamente, o governo brasileiro tem se comportado com muito equilíbrio, a gente já falou disso aqui. Não vai provocar uma retaliação agora, não cabe, né, pelo menos neste momento, com o cenário que a gente tem. Então, eu reafirmo, é uma guerra de nervos e o governo brasileiro está sabendo se portar, assim como o Supremo também, com equilíbrio, com serenidade, porque para lidar com quem está interessado apenas em promover o caos, né, a gente tem que ter nervos de aço, né? Quando você se depara com uma situação em que a pessoa está te provocando o tempo todo, querendo fazer com que você, né, entre no caos que ela está criando, você tem que agir com equilíbrio e com serenidade e não morder a isca, né, de provocar mais caos, entende? Que é o que eles querem. Então, esperar aí os próximos passos, evidentemente não é esperar sem fazer nada, né? A gente já tem falado aqui sobre isso. Há esforços nos canais devidos, diplomáticos e multilaterais, para que, de fato, né, o governo Trump não chegue a medidas mais extremas. Se chegar, evidentemente, o Brasil terá que responder a isso. Roberta, Chico e Cristina Serra, assim como o governo brasileiro está tendo essa cautela, eu li que do lado da Casa Branca, eles também estão monitorando até onde ir, porque, olha, fazer um ataque frontal ao judiciário brasileiro, né, abrir essa lista aí de sanções contra Alexandre de Moraes, contra Paulo Gonet, Luiz Roberto Barroso, etc., delegados da Polícia Federal, como se diz, o bolsonarismo diz que fariam sanções contra todos esses, né? Pode dar uma munição forte para o Lula no ano que vem, porque a gente já falou aqui, no Canadá, a direita tinha uma eleição ganha, o Partido Liberal lá, que seria centro-esquerda no Canadá, estava mal nas pesquisas, Roberta. Aí o Partido Conservador se alinhou totalmente ao Trump. O Trump disse que vai invadir o Canadá. Aí o Partido Liberal se recuperou e ganhou a eleição. Na Austrália, a mesma coisa. Os trabalhistas iam perder lá, os trabalhistas da centro-esquerda. Aí a direita, alinhada com o Trump, os trabalhistas falaram, vocês querem um governo na linha do Trump na Austrália? E perderam a eleição. Então, se o Trump avançar também nessas sanções de forma muito violenta e virulenta, que é o que querem os bolsonaristas, isso pode dar uma munição para o Lula até se recuperar. A gente está vendo nas pesquisas que saíram hoje que a situação não está simples para o Lula. Tem situação de empate técnico ou até uma derrota por uma margem pequena. No mês passado o Lula estava ganhando, agora nesse mês está perdendo de pouco. Está muito assim, ó, tá muito equilibrado. Então, qualquer movimento em falso do lado de lá também pode ajudar o Lula. É um xadrez complicado de todos os lados, Roberta, só para pontuar isso. Muito bom. Muito bom. Eu estou aqui lendo o blog da Daniela Lima, porque, assim, essa pressão existe contra o STF, mas, de qualquer maneira, o STF marcou o julgamento para regular as Big Techs na próxima quarta-feira. Aí está o nó da questão. Está marcado, marcou agora. Está marcado, ó. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, marcou para a próxima quarta-feira, dia 4, a retomada do julgamento sobre o Marco Civil da Internet, que, na prática, deve estabelecer regras para a operação das redes sociais no Brasil. Fundamental para 2026, né, Roberto? O Congresso vai dar aquele chilique de novo, né? Mas estava lá no Congresso o projeto do Orlando Silva, um projeto construído coletivamente há anos para ser votado, o Arthur Lira bota na gaveta. Aí cabe agora ao Supremo, né, fazer a regulação. Pois é. Então está marcado, quarta-feira, é isso? Quarta-feira, dia 4. Importantíssimo aqui isso. Aqui no blog, Cris. Então é interessante porque estamos avançando também, né? Apesar de toda a cautela que é necessária, obviamente, mas vamos resolver nossas questões internas, é preciso também.
Com certeza. Vocês estavam aí lembrando, né? O Chico falou do projeto que ficou conhecido como o projeto das fake news e que não foi votado naquele momento no Congresso por uma pressão violentíssima das Big Techs. Violentíssima. Por isso que esse projeto não foi votado. Agora, pressão sobre o Congresso é uma coisa. A gente sabe como os lobbies lá atuam e se articulam, né? Enfim, e conseguem, digamos assim, sensibilizar suas excelências. Outra coisa é lidar com o Supremo Tribunal Federal. Portanto, são dois cenários bem distintos. É muito importante essa votação e que isso seja resolvido e que a gente tenha regras claras para 2026. Não só um cenário com regras claras, mas mecanismos de resposta aos abusos e aos crimes que são cometidos nessas plataformas digitais e que aumentam muito em anos eleitorais, né? Então, é importante que haja mecanismos para ação rápida das autoridades, né? Porque também não adianta você detectar uma situação de crime eleitoral por meio de uma plataforma e aquilo ficar, né, aquela demora muitas vezes que a gente vê nesses processos e vai sair o resultado quando o dano já está feito, né? Então é muito importante essa votação no Supremo. Agora, o que não exclui também a necessidade de um projeto a ser votado eu disse, é muito importante a votação no Supremo, mas isso também não exclui, porque eles vão votar, deliberar sobre uma lei específica, né? Mas diante do cenário que a gente tem hoje, inclusive com inteligência artificial, era necessário que o Congresso, sim, aprovasse uma lei que desse conta desses aspectos. Só que com esse Congresso que está aí, até não sei se seria uma boa coisa, sabe? É melhor a gente contar com o que a gente já tem, né? Com os instrumentos que a gente já tem, e que o Poder Judiciário esclareça, de fato, quais são... em que cenário a gente pode atuar como sociedade com esse instrumento, e, como eu disse, com mecanismos também de ação, né? Eu temo muito quando eu vejo, com esse Congresso que a gente tem, basta ver o que tem feito na área ambiental, né? Eu temo muito o que pode sair de uma nova lei com essa conjuntura, com essa correlação de forças que existe no Congresso hoje, né? E também a gente sabendo o imenso poder que as Big Techs têm e dos seus lobbies muito atuantes no Congresso Nacional. É uma questão bem complicada, mas, enfim, para a gente refletir sobre esse assunto. Essa é a grande pauta, né? É a grande pauta não só do país, mas do mundo inteiro. É importantíssimo que o STF tenha retomado e que tenha essa coragem. E lá é questão, fora o voto do Cássio Conká, e do André Mendonça, é questão fechada. Até o André Mendonça, essa atitude dele, porque ele estava segurando esse julgamento, tinha pedido vistas, né? Sim. Ele soltar agora e liberar, mostra que houve algum entendimento até com ele, eu acho. Até com ele, acho que dá para chegar. Porque é um assunto que assim, vai muito além da política, das fake news da política. Outro dia teve aquele caso violentíssimo de uma garota, de uma menina que se mata por conta de um desafio no TikTok. Sim. É horrível. É um desafio era, assim, tarefas absurdas, entre elas beber desodorante, era um negócio maluco entre as tarefas. Então, mexe muito com a sociedade inteira e é importantíssimo que o STF peite e coloque alguma ordem no barraco. Se o Congresso vai reagir, que reaja, que tente tocar o seu projeto. Eu lembro que o Arthur Lira, para engavetar, inventou uma desculpa de vamos criar uma comissão, que quando não querem que ande, cria uma comissão. Um grupo de trabalho, não foi? Um grupo de trabalho e tal. O Orlando já tinha feito esse coordenado, não feito sozinho, mas coordenado esse trabalho com centenas de... Sim, e há anos, né? Tinha um projeto que podia não ser o ideal, mas estava desenhado ali. Sim. Então, agora você vai ver, eles vão tentar reagir e tentar aprovar alguma coisa por conta da eleição no próximo ano. Mas é importantíssimo que
que saia, né, lá do Supremo uma regrinha mínima. Equivale, é o que você falou, Chico, até o argumento central. Não se trata de uma regulamentação apenas, como se fosse pouco, mas da política. É da sociedade, para proteger as crianças, proteger os adolescentes, proteger todos nós, que muitas vezes podemos ser vítimas também de enfim, situações complicadas na internet, né? É para todo mundo. E também para a questão política, porque do jeito que está, é bang-bang que favorece a extrema-direita, que entra no salão atirando. Totalmente. Os Nicolas da vida. Que agora é que não tem do lado de cá alguém que passa a fazer um vídeo, como vocês estavam comentando, fazendo o vídeo do Nicolas sobre o caso do Nicolas com o traficante, com o primo traficante. Porque se tivesse, é esse bang-bang, é isso que nós estamos expostos. Né? Totalmente. E falar em regulamentação é falar sobre vidas. Vidas, principalmente. E sobre crime também. Então é muito importante. Porque a gente fica muito na questão que nos toca mais aqui no tema, que é a fake news da política, a fake news eleitoral, que é gravíssimo. Mas, cara, na vida das pessoas, todo dia acontece, né? Crimes e tudo mais. Total. Aí, né, pessoal, só lembrando aqui, mais uma vez, isso dá razão à Janja quando ela levantou o assunto com o Xi Jinping, né? Ela tinha razão, ela tem razão em levar essa pauta, né? Foi tão criticada por isso, mas é uma pauta mesmo que está na ordem do dia, porque como a gente está vendo aqui, é uma questão existencial e civilizatória, né? Para a gente estabelecer limites para essas oligarquias digitais, porque é disso que a gente está falando. Sim. Empresas que agem sem qualquer controle, né? Acham que podem chegar em qualquer país e fazer o que bem entendem. É por isso que os Estados Unidos se incomodam tanto com o Alexandre de Moraes. Ao contrário do que eles ficam falando lá, o Alexandre de Moraes não está interferindo na atuação das empresas lá. Ele está dizendo, aqui não. Aqui no Brasil. É uma empresa norte-americana, vai atuar aqui, tem que atuar de acordo com as nossas regras. Né? Isso aqui não é terra de ninguém. É por isso que eles não gostam do Alexandre de Moraes. É isso aí. Muito bom. Vamos ficar de olho, né, na semana que vem no lobby das Big Techs, né? E como é? Vamos ficar pesado, né? A Câmara vai reagir também. É isso, ótimo. Mais uma semana quente aí por vir. Cris Serra, obrigada e um ótimo final de semana para você. Obrigado. Bom friozinho aí. Boa semana, gente. Tchau, tchau. Boa noite, Cris. Boa.